algumas coisas interessantes. E eu pedi àqueles que estavam aqui, até o Glauco fez uma figurinha, uma lâmina, não sei como, uma chamada, para que a gente pudesse estar estudando, lendo, certo, o livro de Colossenses. Amém. Então, na semana passada nós fizemos uma conexão na introdução, dizendo que este livro tem tudo a ver com aquilo que nós estamos, com o alvo que nós temos este ano, que é fortalecer ou consolidar verdades eternas, não é? Reforçando as estacas, nos aprofundando. Ontem estivemos lá no culto da unidade, lá em Jundiapeba, e pudemos anexar alguma coisa daquilo que a pastora Thelma trouxe, não é? O culto passado, na verdade. Então, ministrou, e eu continuo com o tema da casa, mas me referindo, alinhado com o mês de março, não é? Como fez chegar alguns, outros coloquei lá no Facebook do Ninho das Águias. Eu não tenho um número telefônico de todos, então, aqueles que eu tinha, eu me dei o tempo, e eu gostaria que você desse valor a isso. Porque eu poderia gravar uma única mensagem, não é? E dizer, filhos, como eu fiz no Facebook, não é? Mas eu meti o trabalho, até me deram recomendações aqui a mim, não é? Oh, pai, você está... grava uma única mensagem e manda para todos. Eu disse, não, eu quero personalizar a mensagem. Amém. Eu quero dizer, Adriano Vitor, e praticamente me dirigi a dizer, liguei para o Adriano, mas mesmo tendo o número da Valéria, não me comuniquei com a Valéria, porque queria abençoar o cabeça da casa. E na minha declaração eu dizia, olha, abençoando sua vida, estou abençoando sua casa, sua esposa, seus filhos. E com todos aqueles que eu tinha, certo, um numerinho, certo, em meu celular, eu fiz. Gastei um tempinho, mas eu fiz. Me doía todo o dedinho apertando. Não é? Aquilo também que aconteceu no começo do ano, não é? Investi 3 dias da minha vida em vocês. Amém. Das 8 da manhã, às vezes até 10, 11 horas da noite. Amém? Então isso não para que você, isso você precisa valorizá-lo, isso passa por mim, certo? Mas você precisa valorizar o cuidado, o amor de Deus com sua vida. Amém? E depois você olha para mim, primeiro você precisa olhar para Deus. Amém? Então eu decidi este ano investir em você de uma maneira diferente aos outros anos. Bem? Então, acreditando que somos boa terra, mesmo entendendo que é nosso interior, certo? Eu vou voltar a falar disso, talvez daqui para diante, em alguns dias aí, estou orando. Em nosso interior, às vezes, temos os 4 terrenos, certo? Há áreas que são beira do caminho, que a gente vem aqui, escuta, mas acha que não é para a gente, não é? Não é verdade? Ou uma ação, mas não, é assim mesmo, é obrigação dele, ele tem que fazer mesmo, não sei. Não nos toca, não é a beira do caminho. A semente cai, não germina, vem os pássaros e a comem. Há outras áreas da nossa vida que nós somos pedra, não é? Cai a semente entre pedras. A gente ouve a palavra, se alegra, certo? A palavra do semeador vai dizer que são aqueles que recebem a palavra com alegria, são muito emotivos. E hoje pela manhã eu estava com os pastores que nos reunimos uma vez por semana, certo? A tomar café e a orar juntos e a estudar juntos. E eu dizia aos que estiveram ontem lá, certo? Tinha um irmãozinho ontem lá que, se o pastor explicava, ele dizia glória a Deus, aleluia. Lá no fundo, não é? E gritava, aleluia. E eu usei ele, não sem nenhuma má intenção, mas são essas pessoas que no culto gritam, que no culto dizem glória a Deus, é isso aí. Mas depois termina o culto e não sabe o que foi dito realmente. Então recebam a palavra com alegria, sem entusiasmo, não é verdade? Emotivamente. Mas com o passar dos dias, com as preocupações, com as pressões da vida, terminam abandonando, abortando aquilo que ouviram há 10 dias atrás, uma semana, 3 dias, porque são um pouco profundos. Esse texto já você não ouviu tanto de mim. Os que caem entre espinhos são os que recebem a palavra, mas a prioridade deles é cuidar da vida. Então há áreas da nossa vida em que nós queremos cuidar da nossa vida. E não me refiro à vida espiritual, mas nós queremos correr atrás das nossas coisas, entre aspas. E aí uma área, não é? Que é boa terra. Não é? Meditando estes dias, toda a palavra que Deus libera, ela deveria rendir a 100 por 1. Então
Então, assim, de uma maneira prática, cada palavra que nós recebemos de Deus deveria dar-nos 100 tópicos. Não é? 100 verdades, por assim dizer. 100 coisas para refletir. Esse é o máximo. Outro, certo, só 60 e uns a 30. Porque isso é o que produz a semente que é lançada. Concorda comigo ou não? Tem que produzir alguma coisa. Perfeito? Então, eu pessoalmente decidi investir em vocês de uma maneira diferente, acreditando que há boa terra em vocês. Amém. Mas isso não pode se tornar familiar, isso não pode ser, é assim mesmo. É responsabilidade dele mesmo. Aqui no mesmo do livro de Colossenses diz que o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para o ofício, para ser ministro, e lhe foi incumbida a responsabilidade de ser ministro. Então, a responsabilidade de ser ministro não é só, certo? Nos governos que temos aí, os ministros são meio duvidosos, não é? Mas nós temos que agir com responsabilidade. Então, nós estamos empenhados em fortalecer verdades eternas, amém? Porque mais que um grande número de pessoas, nós queremos apresentar, certo? Pessoas maduras. Como disse o apóstolo Paulo, perfeitas. Não perfeitas em perfeição, mas que com o passar dos dias, o passar dos anos, as pessoas possam ser melhores daquilo que elas foram. Amém? Está entendendo? Isso não é uma apologia ao grupo pequeno que nós temos, não. É melhor. Eu sempre considero não só o tempo, mas as pessoas que caminhamos junto há 25 anos aqui. Eu e a Graça caminhamos há 25 anos juntos. O Lele e eu caminhamos há 20 anos juntos. O Glauco com uns 18 anos. Está entendendo? E aí por diante, os que menos têm, certo? Os que ficamos 5 anos na rua Santa Efigênia, certo? 5 anos, vamos para o 7º ano, então, os que menos temos aqui são 12 anos. Isso não contando os anos, porque o tempo não conta, tá entendendo? Mas é difícil que pessoas permaneçam muito tempo juntos. Hoje em dia isso é incomum, não sei se você percebe isso. Porque as pessoas estão um pouquinho aqui, acontece alguma coisa e já vão para o outro lado, mas a gente tem, certo, uma graça de Deus para se manter juntos. Mas não podemos continuar igual. Está entendendo? Dizer, a minha vida como responsável, certo? O cabeça direto do ninho das águias precisa afetar a sua vida e sua vida também precisa me afetar. Porque não é só uma rua unilateral, isto é bilateral. Está entendendo? Dizer, eu aprendo com você, você aprende comigo. Ninguém sabe tudo que não tenha nada para aprender. Então, aquilo que um dia eu postei, certo, lá, Efésios capítulo número 4, ele vai dizer que os ministros, os 5 ministérios, são para a edificação do corpo de Cristo. E nosso trabalho não cessa, certo? Nosso trabalho não para, certo? Uno diz, os 5 ministérios vão acabar quando nós cheguemos à plenitude da fé, à estatura de um varão perfeito. Mas enquanto nós aqui, certo? Enquanto não chega esse dia, os que temos um ofício, seja apostólico, profético e todos os demais, certo? Os 5 ofícios, nós precisamos trabalhar, cooperar para que Cristo seja edificado em você. Amém? Dizer, nós não nos reunimos aqui para preservar uma liturgia, nós temos um esquema, mesmo que nós tenhamos estratégias para fazer isso, não é? Porque quando a gente quer alcançar algo, a gente precisa sistematizar isso. Está acompanhando? A gente não vai, como dizem por aí, ao azar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou não, vamos vindo. Não, a gente vai sistematizando algumas coisas para ir construindo plataformas. Plataformas para quê? Não para que você se encha de conhecimento humano, de conhecimento teológico, mas para que Cristo seja edificado dentro de você. Este é o grande barato. Por isso nós nos reunimos. Por isso é importante estar reunidos. Porque nós, se podemos assim dizer, nos autoedificamos ou nos edificamos mutuamente. Não é? Enquanto vocês adoravam aqui, eu pensava naquele texto de Efésios, certo? Que diz, haja entre vós cânticos, certo? Salmos, ações de graça, isso e aquilo. Eu dizia, Senhor, como entender esse texto? E eu não podia entender, enquanto nós cantávamos, que se um não tem cântico novo, então tem que ter ações de graça. Está entendendo? Porque ela diz, haja entre vós. Então, de repente, você diz, não, eu não, sei lá, vou usar a palavra assim, não sinto, talvez não seja a melhor palavra, mas eu não sinto de cantar um cântico novo. Mas você pode ter uma declaração de ações de graça.
Se você não tem cântico novo nem ação de graça, certo? Então você abre a sua Bíblia e salmodeia o Senhor. O outro tem a palavra de ciência, a palavra de sabedoria. Mas muitas vezes olhamos para isso e pensamos que tudo tem que estar em nós. O ideal é que ter tudo, mas um dia cantaremos um cântico novo, outro dia nós, certo, haremos uma oração de ação de graça, a outro nós, não sei, leremos ou cantaremos um salmo ao Senhor, a outro dia traremos uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, mas esses ingredientes precisam estar em nós e precisamos ir avançando nisso. Está acompanhando? E não dizer, não, é que isso é muito complicado. Mas você pode ter, talvez não tenha, insisto, habilidades para cantar um cântico novo, mas talvez tenha habilidades para fazer uma oração de ações de graça. Mas às vezes a gente se prende a um todo. Não é? E aí, certo, de uma maneira pedagógica, de uma maneira didática, pode haver um processo. Não? Um dia é uma coisa, um dia é outra. Um dia eu tenho mais latente algo e estou para dizer, estudei um texto lá em casa e tenho algo a dizer para meu irmão ou para os irmãos que estão reunidos. Então a gente precisa entender essa importância. Nos reunimos para ser edificados. Aí esse momento de cultuar juntos faz sentido. Porque senão não faz sentido. Estamos juntando gente, como juntar os políticos agora, certo, nas eleições, como junto o Corinthians, certo, que foram a ver o Vitão, o Vinícius e o Wagner, parece, não é? Junta gente. Mas nosso propósito é dizer, os que já me conheceram do cabelo mais comprido, me conheceram sem barba branca, sem cabelos brancos, então a gente está queimando a nossa vida. A nossa vida está indo embora. A sua também está indo embora, não só a minha. Daqui a pouco você está branquinho, certo? O Gil, quando eu conheci o Gil, senhor, cabelinho tudo preto. Eu me lembro uma vez, em uma festa das crianças, lembra, Gil? Você estava recém-chegado, parece, no Jardim Universo, estava se achegando, e nós conversamos fora, não sei se você lembra. E aí você me comentou, certo, a sua situação, o que você estava passando, o Gil, magrinho, cabelinho preto, certo? Sempre gostou daquele cavanhaque fininho, não é? Aquela coisa, mas agora olha, Gil, cabelinho branco, não é verdade? A barbinha branca, o selinho, pensava que não ia olhar o selinho nunca de cabelo branco, não é? Parece que um mineirinho não envelhecia, não é? Mas de repente já está nevando aqui na Precordilheira, não é? Não é verdade? São coisas, estamos gastando a nossa vida, não é? E nós precisamos analisar como a estamos gastando, no que a estamos gastando, não é? Como é um ditado popular, não sei se é daqui ou eu parafraseio ele no Chile, não se gastam, certo, munições em pássaros que não se comem. Que você vai perder. Então, como estamos investindo a nossa vida? Então, neste ano, nós estamos empenhados, não é? Em fortalecer verdades eternas, em levar à plenitude, certo? Convicções da nossa vida, para que nós não caminhemos em uma montanha russa espiritual, para que nós não andemos em altos e baixos. E na semana passada, eu pedi para vocês lerem no livro de Colossenses, não é? E eu sei, certo, um desses versículos, o versículo número 6, o apóstolo está fazendo uma introdução de como chegou o Evangelho, certo, aos Colossenses. E ele vai explicar, certo, o testemunho que a fé deles alcançou outros lugares, estão sabendo, assim como o Evangelho se está multiplicando por todas partes, diz o apóstolo Paulo, acerca de vocês, ou em vocês, ele também se multiplicou. E ele chega no versículo número 6, diz que chegou hasta vocês, certo, o Evangelho, por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, vocês o aprenderam de Epáfras. E aqui eu me detenho, certo? Porque nós estamos fundamentando essa importância de ouvir, certo? Eu disse a semana passada, e vou retomar com isso, certo? Que ouvir o start para um processo. Então aqui diz que eles ouviram e depois entenderam. Então a gente precisa entender que o ouvir é importante quando ele me leva a entender. Porque senão eu ouço muito e entendo muito pouco e ficamos nisso. A parábola do semeador, os solos que não produzem, certo? Beira do caminho, entre pedras e entre espinhos, todos ouvem. Se você vê e grifar, ele diz, são aqueles que vêm e ouvem.
São aqueles que vêm e ouvem. São aqueles que vêm e ouvem. Só a boa terra é aquela que usa o entendimento como um trampolim, como uma plataforma para entender. Amém? E nisso a gente precisa se assemelhar à ovelha, certo? Que ela, pelo que eu sei, ela tem 4 estômagos, o seu estômago tem 4 compartimentos. Então ela vai comendo e vai passando de um para o outro. Mas antes de passar, certo, o segundo passo, ele devolve, regurgita e mastiga de novo. Você está entendendo? Então nós precisamos mastigar coisas, não é? Então nós precisamos ouvir. Ouvir é não escutar, por assim dizer, ouvir. E esse ouvir precisa despertar o desejo de entender para obedecer, que é a definição, na verdade, da palavra ouvir no hebraico. É ouvir, Deus conta que aquele que ouve estará disposto a obedecer. Nós falávamos de Gênesis 22 a semana passada, que Abraão, certo, quando Deus lhe chamou, disse, eis-me aqui. E essa expressão significa, o Senhor pode falar. O Senhor pode, eu estou pronto para ouvir e para obedecer. O Senhor pode pedir o que o Senhor quiser, porque eu estou pronto a obedecer. Então, o ouvir nos leva ao entendimento, certo? E eu agreguei aqui um terceiro elemento que é muito importante. Aprender com alguém. Amém? Aprender com alguém. Porque ele disse, vocês ouviram e entenderam, e aprenderam de Epáfras. Dizer, alguém, certo, me discipulou, por assim dizer. Alguém me acompanhou. Está entendendo? E isto para mim é muito importante. Sabe por quê? Porque é importante? Porque hoje em dia há um espírito de desprezar outros que me podem ensinar. Está entendendo? É dizer, eu preciso aprender com o próprio Deus, mas esse conceito não pode negar o corpo. É dizer, eu preciso aprender do próprio Deus, mas eu também aprendo com o corpo, eu também aprendo com o Adriano Victor. Está entendendo? Porque como seres humanos, mesmo que estejamos em Deus, até temos certas limitações. E às vezes o que escapou a minha impressão está com o Adriano Victor. O que escapou a impressão do Adriano Victor, uma peça está com o Glauco. E assim com cada um de nós. Por isso que se faz evitar a importância, certo? O episunagogue, o compartilhar vida, certo? Dizer, cara, mas esse texto eu estou ouvindo de outro lado e acho uma coisa interessante que precisamos entender disso também. Então eles ouviram, eles entenderam. Mas eles precisaram de alguém para ajudá-los, para conduzi-los. Aquilo que nós chamamos de discipulado, não é verdade? Mas não me estou referindo a um discipulado de uma apostila, senão desse andar junto, desse compartilhar vida. Nós precisamos aprender uns com os outros. Então, certo? E aí nós trabalhamos com isso, e depois, certo, o mesmo que eu declarei ontem, os que estiveram ontem, a gente terminou, certo, dizendo que Epáfras, este discipulador, esta referência para a igreja de Colosso, se você já leu o texto, você vai perceber que o apóstolo Paulo não fundou Colosso. Ele disse que as pessoas de Colosso nunca viram sua face, nunca viram seu rosto. Então, certo, entendemos que Epáfras era um líder importante, era um discipulador, era o pastor, era o apóstolo, sei lá. Mas ele era ele que cuidava da gente, ele que cuidava de pessoas. Ele disse aqui, eu achei interessantíssimo, certo, quando Deus começou a ministrar isso na minha vida, capítulo 4, versículo número 12. Queridos, eu cronometrei mais ou menos, certo? Você demora de 18 a 20 minutos a ler a carta inteira. E me detendo para sublinhar algumas coisas, ok? Então nós dizemos na semana passada, como mínimo, façamos uma leitura de 5 vezes. Não é? A primeira, e todas as leituras corridas. A primeira e a segunda, uma leitura geral, depois talvez grifando algumas palavras que são interessantes, que não conhecemos. Está entendendo? Talvez te ajude, certo, em algum momento, não sei, certo, ler em outra versão também. Ler em uma versão primeiro, certo, depois ler em outra, para ir esclarecendo a ideia, não é? Não vamos, talvez, fazer um estudo aprofundado no livro de Colossenses, mas há algumas coisas importantíssimas neste livro, que entendo que elas cooperam com um propósito que nós estamos, de fundamentar coisas na nossa vida. Perfeito? Então ele vai dizer aqui no versículo 4:12, certo? Novamente aparece Epáfras, não é? O apóstolo Paulo, certo? A partir do versículo número 7, para que você entenda, e eu gosto isso do apóstolo Paulo, está exaltando sua equipe de trabalho. Ele está dizendo, olha, fulano está comigo, hein? E ele me ajuda, ele me anima, ele é cooperador meu, hein? Ele é meu correio, olha, estou mandando um aí, e ele vai falar por mim. E
E o apóstolo Paulo está falando de Epáfras. Diz que é um de vocês, ou seja, faz parte do contexto da igreja de Colosso, não é? E é servo. Olha que interessante. E aqui não me deter aqui, certo? A gente precisa entender isso em nossos dias. Este é um fundamento, esta é uma verdade que precisa ser consolidada nas nossas vidas. Nós erradicamos aqui, certo, no ninho das águias, por assim dizer, a diaconia, certo, porque todos nós precisamos servir. Todos nós. Amém? E aquela frase antiga, quem não serve, não serve. Está entendendo? Todos nós precisamos servir em algum momento, em alguma hora, certo? Um momento do sítio, um grande momento para nós servir. Amém. Está entendendo? Para servir em tudo, certo? É na chegada como na saída. Então, esse momento que nós temos, como que é mais prático, como que é mais... Não é verdade? Nós não podemos perder a oportunidade de servir uns aos outros, de cooperar, certo? Ao colocar a mesa, ao preparar a ceia, certo? A ornamentação do lugar, ao recolher os copos, certo? Que às vezes as crianças, porventura, deixam em algum lugar, recolher os papéis do banheiro no final, me está entendendo? Eu não sei. Mas nós precisamos resgatar isso. Está entendendo? Eu, queridos, eu aprendi isso na Jocum. A Jocum presta o serviço. Está entendendo? E eu não sei se o Glauco lembra, lá quando nós éramos da Maranata, nós pintávamos, nós movíamos terra, nós limpávamos o batistério. Quando se fazia no acampamento, certo? Nós arrumávamos o chuveiro, estávamos arrumando isso, arrumando aquilo. Está entendendo? E eu aprendi a servir. Certo? E eu poderia ter um conceito que eu sirvo vocês através da minha pregação, através daquilo que eu busco ao Senhor, mas eu também sirvo braçalmente. Você entendeu? Se você não percebeu, eu no sítio ando recolhendo papéis, eu ajudo no final. Você entendeu? Então, olha o testemunho que o apóstolo Paulo dá de Epáfras. Um pastor, alguém que cuida de pessoas. Ele disse, olha, é um de vocês e servo de Cristo Jesus. Envia saudações. Ele está sempre batalhando. E eu destaquei esta palavra. Ele não só ora. Ele entende que a oração é uma batalha. Cara. E o apóstolo Paulo vai frisar, ele vai dizer que ele também batalha, o apóstolo Paulo. Mas com relação a Epáfras, ele disse assim, está sempre batalhando por vocês em oração. Então, a oração dele não é inocente. A oração dele não é defensiva. A oração dele é ofensiva. A oração dele não é escondido na moita. Ele dá a cara para bater, para que você entenda. E ele se torna explícito, não é? Quando ele diz assim, batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras. Ele está orando por maturidade, por essa gente, não é? E diz, e plenamente convictas, ou seja, que tenham convicções inteiras, completamente plenas, que não tenham convicções pela metade, que não tenham estacas que estão pela metade, mas tenham estacas profundas. Isso é o que Epáfras ora. Me está entendendo? E continuem firmes, olha, tudo o que nós estamos falando, não é verdade? Então ele fala assim, olha, pessoas maduras, pessoas plenamente convictas, não é? E porque tem maturidade e convicção, isso todo como que se combina, tá entendendo? Convicções plenas, inteiras, me levam à maturidade, e a maturidade me leva à firmeza. Firmeza no quê? Não firmeza na igreja, eu disse isso ontem, mas firmeza na vontade do Senhor, e isso é muito importante. Há uma vontade do Senhor, há uma vontade do Senhor para a sua vida. Me está entendendo? Há uma vontade do Senhor. Não se está referindo firme na igreja. Não se está referindo, e mesmo que isso tenha uma conexão, não se está referindo a estar firme no Evangelho. Mesmo que isso tenha uma conexão. Mas ele diz firme na vontade do Senhor. Amém? Está entendendo isso? Então isso quer dizer que o Senhor tem uma vontade para você. Ele tem um desejo para você. Aquilo que a gente sempre fala. Ele tem um propósito eterno e ele tem encomendou uma missão. Então ele disse assim, eu oro para que vocês sejam maduros nessa missão. E que não é missão de fazer... Você vai acordar o cachorro? Não é essa missão de fazer missões, mas maduros na vontade do Senhor. Certo? Com convicções firmes na vontade do Senhor. Firmes na vontade do Senhor. Essa é a oração do apóstolo.
Está acompanhando? Então, essas três palavrinhas. Plenos, convicções plenas, maduros e firmes na vontade do Senhor, eu pessoalmente acredito, não é? Igual que as três coisinhas primeiras. Ouvir, entender e ter alguém para seguir. Alguém que te seja referência. Alguém que compartilhe com você, certo? Alguém que me ajude em algum momento a entender o que eu entendo. Alguém que me ajude a viver aquilo que não estou conseguindo viver. Novamente aqui, ele desprende sua oração em três coisas. Então você precisa entender nestes dias que mais do que nunca nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você entende? Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Há vontades do Senhor que são coletivas, mas há a vontade do Senhor que é individual. Amém? Me está acompanhando? É dizer, adorar, certo? Pode ser coletivo como pode ser individual. Certo? E nós precisamos ampliar este conceito da adoração. Adoração não é música. Adoração não é canção. Adoração não é poesia. Adoração não é letra. Adoração se resume, certo? Em uma frase composta de duas palavras. Obediência total. Quem adora é obediente. E não parcial, senão total. Uma obediência total, certo? Sube muito mais rápido que um cântico. Você está entendendo? Acompanha isso, irmão. Você está entendendo? Então, Deus me chamou para adorar. Amém? Deus te chamou para adorar. Adoração individual e adoração corporativa. Deus me chamou. A vontade do Senhor para a nossa vida individual e coletiva. Mas eu quero que você entenda, Deus tem algo para você. E esta verdade precisa ser resgatada na sua vida. E vamos voltar de novo ao primeiro ciclo lá da Santa Efigênia, certo? Entendendo o propósito eterno de Deus. Propósito e missão, você lembra desse tempo que nós trabalhamos e depois trabalhamos com maturidade de criança, varão, certo? 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Então você precisa entender. Agora, se você disse, Dario, eu estou há 12 anos com você, eu já ouvi acerca disso, mas ainda eu não entendo. Então há coisas básicas que você precisa entender. Como, por exemplo, se você não entendeu ainda na plenitude, nós, os varões, nós temos a vontade do Senhor que nós cuidamos da nossa casa. Se você disse, cara, eu não sei se Deus me quer para eu evangelizar, para eu ser um pregador, para eu me mover aos 5 ministérios, eu não tenho claro ainda. Então eu quero lhe dizer, eu quero lhe ajudar, eu quero lhe dizer que enquanto você não entende esse macro, certo? Nós homens, casados, a nossa responsabilidade é com a nossa casa. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que nós nos alinhemos, não é? Para nós ter uma casa saudável. Amém? Me está acompanhando? A mulher não sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Então, ele mesmo vai dizer aqui no final, depois do capítulo 4, ele vai, ou no capítulo aqui, certo? Quando ele vai falar, o 3, da metade do 3 falar, ele vai falar mulheres, isso e aquilo. Então, você seja a cooperadora do seu marido, você auxilia-o, certo? Cuide da casa, ajude ele a administrar todo tipo de recursos, tempo, dinheiro, seja auxiliadora dele. Se nós não somos nem pai nem filhos, nem pai nem mãe, se somos filhos, então cooperemos com nossos pais. Esta é a vontade do Senhor. Está entendendo? Há uma vontade do Senhor que Ele quer que nós o conheçamos. Essa é a vontade do Senhor. Mas nós temos que ter claro, isso não pode ser um chavão, isso não pode ser, entendeu? Só o tema do sítio, para assim dizer, não, olha, altar secreto. Não, nós todos gostamos de tudo isso, mas mais que falar, nós precisamos praticar isso. Você está entendendo o que eu quero lhe dizer? Então o apóstolo Paulo exalta isto. Ele ora. Então, se a vontade do Senhor, digamos aquilo que eu estou dizendo, para um homem como sacerdote da sua casa, é que ele cuide da sua casa, o Epáfras está orando, Senhor, que ele alcance a maturidade em seu sacerdócio, que ele entenda na plenitude como cuidar de sua esposa, como cuidar de seus filhos, como administrar as finanças, como administrar o seu tempo, como educar seu filho mais velho, que tem, como no meu caso, 21 anos, como tocar o coraçãozinho de seu filho que tem 10, os que têm 3 filhos aqui, como tocar do menorzinho, os que não têm filho, ok, como cuido de minha esposa, como faço ela crescer, como coopero com meu esposo. Está acompanhando? Como coopera? Que sejam maduros.
Está entendendo que o primeiro fracasso não querem desistir, que a primeira acerto num contorno familiar ou num contexto familiar, a primeira discussão diga, então não vale a pena, vamos chutar o balde. Não, que seja maduro, que tenha convicções completas, plenas, inteiras, e que ele se mantenha firme naquilo que o Senhor pediu. Está entendendo? Agora nós precisamos clamar por isso. Como eu digo, eu estou dando pegadas. Bom, não sei, o Dario tem mais claro, aí outros, acredito, já mesmo assim, só dando exemplo, o Adriano Victor tem mais claro isso, o outro talvez não tem mais claro. Para mim é muito difícil entender, eu já escutei, não reclamação, eu vou chamá-lo de testemunho, mas você fala de missão, mas eu não consigo entender qual é a minha missão. Então, posicione-se como marido, como esposa, como filho. Enquanto você não sabe o macro, comece a fazer as coisas micros. Enquanto Noé não cortava uma arvorzinha para construir a arca não apareceu, entendendo? Então vamos cortar varinha após varinha. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Vamos fazer aquilo que está diante dos nossos olhos. Está acompanhando? Então nós precisamos entender isso. Não é disso que eu vou falar, certo? Mas eu estou introduzindo isso aqui. Porque alguém diz, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei se é para ir, eu não sei se é para ficar, eu não sei se sou profeta, eu não sei se tenho um chamado apostólico, eu não sei, vocês falam, eu não sei, beleza, e aí fica empatado, não é? Empatado que eu falo não 0-0, senão não sai do lugar, não é? E meu Deus, eu não sei, e isso vai criando uma psicose na gente, porque a gente como profeta, como aquele que prega, a gente começa a martelar e nossas vozes começam, não, missão, propósito, vontade do Senhor, e você diz, meu Deus, esses caras me vão volver louco, ou não? Então, partamos para o lado prático, porque aquele que edifica de maneira sólida e se afunda é aquele que ouve e pratica. Então, vamos traçar o caminho da prática. Amém? Então, mas eu quero me deter no capítulo 1 esta noite, não é? E dialogar um pouquinho com você, como nós estamos fazendo, certo? Capítulo 1, verso 9. Mas se alguém quer ler o livro de Efésios, certo? Alguns comentaristas dizem que repetiram a mesma carta, só mudaram algumas coisas, não é? Porque são cartas que expressam coisas muito parecidas. Então, uma pode complementar a outra no entendimento que nos falta. Versículo número 9 do capítulo número 1 diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento, novamente aparece, da vontade do Senhor. Observe aqui, isto a mim me chamou a atenção, isto me impactou, sabe por quê? Porque a vezes nós paramos, ou temos a ideia de conhecimento, certo? Ou de conhecer ao Senhor, ou de entender coisas que ainda não entendemos do Senhor. Mas aqui ele está dizendo, nós precisamos conhecer a vontade dele para com nossas vidas. Está entendendo? Então, esse conhecimento que eu vou conhecer o Senhor, eu estou seguindo o exemplo de Oséias. É tempo de conhecer e de prosseguir conhecer o Senhor. Muito bem, gasto tempo com eles, estou levantando o altar secreto, tenho meu tempo de intimidade com o Senhor, ok? Mas isso te tem que levar a conhecer o desejo do coração de Deus com relação à tua vida. Isso te tem que levar a conhecer a vontade do Senhor. Está me acompanhando? Isso tem um propósito que vai muito além, por mais que você diga, e eu creio nisso, que conhecer o Senhor é o ponto máximo, é o supra-sumo. Mas se eu conheço o Senhor, eu preciso conhecer sua vontade para a minha vida também. Se eu tenho prazer em ler o livro, em estudar, em me preocupar em detalhes, se eu tenho uma inclinação para o ensino, esse acúmulo de conhecimento, que não é ruim, ele precisa me levar a conhecer a vontade do Senhor para mim. É o que ele disse aqui, olha, eu estou orando para que vocês sejam plenos, e você vai ver que esta palavra em Colossenses se repite, pleno, completo, inteiro. Ele está dizendo, eu oro, sabe, para que vocês, se Deus falou que vocês têm direito ao litro, você receba no litro inteiro, e não 900 mililitros. Se você percebe, se dá conta, talvez os que têm, não porque tenham mais anos, mas antigamente as garrafas de óleo eram ao melhor de 1 litro. Mas como o óleo está caro, vão cada vez cortando 100 mililitros, para que você não perceba, você continua pagando o mesmo, porém você está comprando menos, não é assim? As bolachinhas, você viu, para manter as bolachas, não é? Se um pacote trazia 14 bolachas, começa a trazer 13, começa a trazer 12, não é? Diminui o diâmetro. A bolacha antes era grandinha e altinha, não é? A espessura. Então para quê? Para que você não perceba que as coisas estão mais caras.
Então o apóstolo Paulo, quando fala de pleno, certo? Você tem que relacionar com isso que eu estou dizendo, não é? Ele diz, olha, Deus tem 1 litro para vocês. Então não se conforme com 900 mililitros. Ele tem 1 metro para você. Não se conforme com 90 centímetros. É pleno, é todo, completo. Tudo o que você, tudo aquilo que Deus sonhou para você, você não pode ser parcial. Você precisa querer tudo de Deus. E o apóstolo Paulo ora para que nós sejamos completos, plenos, inteiros em um conhecimento da sua vontade. Agora, é claro que precisamos entender, e isto precisa ficar muito claro para nós, isto começa em algum lugar e precisa terminar em algum lugar, mas isto não é sopa instantânea. Isto não é chazinho instantâneo, que você ferve a água, coloca a sacolinha dentro, bota a água fervida e pronto. Não, não, não. Isto é processado. Isto é um processo, me está entendendo? E eu me atrevo a lhe dizer, porque eu já estou ficando velho para se dizer, que é um processo que dura a vida toda. Não é um processo que acontece só lá para sua casinha. Na juventude, na idade madura, não. É dizer, olha, entendo eu que eu vou estar velho, no melhor, sei lá, meio encurvadinho, talvez usando uma bengala, sei lá, e eu vou estar dizendo, olha, nós precisamos conhecer em plenitude a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque é algo que nós precisamos gastar a nossa vida. Hoje em dia, antigamente a gente apresentava um projeto, não, nós temos um projeto de 2 anos para desenvolver na igreja. Hoje em dia não há mais projeto de 2 anos. Deus está rejeitando projetos, Ele quer uma vida, dizer, um projeto de toda a vida. Os grandes homens de Deus investiram sua vida. Você já me ouviu, o que mais me impactou, quando eu vi o DVD lá do Noé, diante do trono Noé, quando o Noé está cortando a madeirinha e está com seu cabelinho branquinho, você que assiste com seus filhos, e de repente ele fica com o cabelo tudo branquinho. Isso quer dizer que ele investiu a sua vida. Eu não sei se o cara quis passar isso, mas no que eu entendi, naquele dia, Deus me dizendo, eu não quero 2 anos da sua vida. Eu não quero os melhores anos da sua vida. Porque por muito tempo eu disse, não, eu estou perdendo o meu tempo. Quando eu era mais jovem, eu poderia estar invertendo o meu tempo em outra coisa. Eu estou perdendo a minha vida. Deus disse, eu não quero os melhores anos da sua vida. Eu não quero alguns anos da sua vida, eu quero a sua vida por inteiro. Eu quero que você se dedique a um projeto para mim que vai te durar a vida inteira. Me está entendendo? E quando eu falo vida inteira, não necessariamente, queridos, 80, 90 anos. O Cristo, querido, empenhou sua vida inteira, mas ele durou 3 anos, cumpriu e se foi. Esta é a verdade que você precisa entender. Nós precisamos começar a terminá-lo. Me está entendendo? Se isso me vai durar 80 anos, amém. Mas se isso me vai durar 50 anos, amém também. Se isso lhe durou, ao Cristo lhe durou, certo, 3 anos de ministério, 33 anos mais ou menos aqui sobre a terra, ele acabou sua missão, cumpriu sua tarefa, certo, entendeu a vontade do Pai e se foi. Por isso que o apóstolo Paulo diz, estou pronto para ir embora, porque cumpri, acabei. Então nós precisamos ter, certo, esse senso de conclusão. Sabe por que é importante esta verdade? Porque nós paramos por la metade. Nós não terminamos de ler os livros, não terminamos os cursos que começamos, não terminamos, vivimos inovando, vivimos começando de novo. Isto é bom em um aspecto positivo, mas isto é altamente negativo, porque não terminamos nada. Acompanhem isso. Então ele diz assim, o pleno conhecimento da vontade com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que você precisa se perguntar neste texto é como entendo a vontade do Senhor. Para entender a vontade do Senhor, eu preciso de sabedoria e entendimento espiritual. Isso é o que o apóstolo está dizendo. Se parafraseamos o texto e colocamos as 2 declarações por último, nós colocamos primeiro, ele está dizendo, eu oro para que vocês obtenham sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês possam compreender ou receber o pleno conhecimento da vontade do Senhor nas suas vidas. Acompanhe isso? O que quer dizer essa declaração? Essa declaração quer dizer que com sabedoria humana não se entende a vontade do Senhor. Com entendimento intelectual não se entende a vontade do Senhor. E ele depois vai destrinchar no capítulo 3 e caindo no capítulo 4. Ele vai dizer, precisamos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem. E ele vai jogar com essas palavras, despir, revestir, despir, revestir. Então, há coisas que talvez nós não estamos entendendo, mas nós estamos entendendo com a sabedoria humana. Nós estamos entendendo com um entendimento que não é espiritual. Por isso ele ora, certo? Eu vou repetir. Ele ora, observe aqui. Para quê? Para que vocês tenham sabedoria, como diz Efésios, e entendimento espiritual. Para quê? Para entender qual seja a completa vontade do Senhor para a vida de vocês.
Isso quer dizer que se nós não temos sabedoria e não temos entendimento que provém da parte de Deus, nós teremos dificuldades em entender a vontade do Senhor para nós. Então, nossa tarefa, um fundamento forte é: eu preciso buscar o Senhor na intimidade, no lugar secreto. Para quê? Para que eu receba do Senhor esta sabedoria e este entendimento. Porque você há de convir comigo que há pessoas que dizem que conhecem a vontade de Deus, mas a descobriram, ou chamamos assim, chegaram a essa conclusão por sabedoria humana e por entendimento humano. Então, daqui a pouco dão com duro nas aulas. Sim ou não? Concorda comigo? Então, nós precisamos, chamamos assim, de características do novo homem para entender a plena vontade do Senhor. Com um homem natural, nós teremos dificuldades, ou seja, não entenderemos de maneira plena. O homem natural não entende de maneira plena a vontade do Senhor para a sua vida. Pode entendê-la, se podemos usar uma palavra, de maneira parcial. Mas plena, como disse aqui, completa, não entenderá. Então nós precisamos, eu já me estou passando para lá, depois você vai ler, de nos revestir do novo homem. Porque com os sentidos naturais não se entende a mente de Deus. A mente de Deus só se entende com a mente de Cristo. Está entendendo? Então, é o primeiro que ele diz. Sabedoria e entendimento. Isso, observe, é lindo isto. Sabe, se eu entendo a vontade de Deus, e você precisa entender que ela é progressiva, que você irá entendendo, certo? É como aqueles jogos, já viu? Podemos assimilar. Você já participou da busca ao tesouro? Isso que fazia no acampamento, que você recebia uma pista, certo? Completar um versículo e você tinha que ir completando. Essa plena vontade do Senhor. Ele não nos está desafiando a que de uma única vez entendamos tudo, mas que entremos em um processo para entender a vontade do Senhor. Então isso se vai ir dando de maneira progressiva, de maneira constante. Vamos a ir queimando etapas, vamos a ir fechando ciclos, vamos a ir fechando etapas da nossa vida e cada vez vamos estar mais perto da plenitude de tudo isso. Me está acompanhando? Agora, se nós nos submeter a esse processo, se nós sempre ter o desejo de, não é? Olha o que é certinho na nossa vida. Isso. Certo? E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em todo possam agradá-lo. Está acompanhando? Se conheço sua vontade, eu vou poder caminhar de modo digno, de maneira de agradar o Senhor. E aqui há um X muito importante. Porque às vezes nós somos tomados por uma insatisfação, porque parece que não conseguimos. Não é? Terminamos não agradando a Deus e por consequência não nos agradamos a nós mesmos. Então caímos em um poço de insatisfação. Por quê? Porque não entendemos a plena vontade do Senhor. Então quando entendemos a plena, e quando volto a insistir, estamos nesse processo, é decir, precisamos entender e estamos entendendo a plena vontade do Senhor. Esse entendimento que é progressivo, que é dia a dia, que é no cotidiano, ele me fará caminhar de maneira digna e agradar o Senhor. Por quê? Porque estou fazendo a sua vontade. Você está entendendo? E aqui há um parêntese muito interessante. O evangelho que está sendo pregado hoje não disse isto. O evangelho que nós ouvimos hoje, de maneira geral, está nos anunciando que nós precisamos servir a Deus e a seu Cristo para agradarmos a nós mesmos. Me está entendendo? Venha para Jesus e tenha, vai ser bom para você, todo centrado em nós. Mas ele disse aqui, que se eu entro no processo de conhecer a vontade do Senhor, certamente eu caminharei de modo digno. Esse modo digno, querido, é coerente à vontade dele. Está entendendo? Não é necessariamente isso que sempre... isso está inserido. Mas às vezes falamos assim de modo digno, eu não vou pecar. Sim, isso também. Mas se está referindo à vontade do Senhor. Eu vou caminhar de maneira coerente àquilo que estou entendendo do Senhor. Eu vou ouvir, eu vou entender. Estou no processo de entender a sua vontade. E da medida que eu vou entendendo, eu vou caminhando. Estou sendo coerente. Estou sendo a resposta àquilo que eu estou entendendo. Está acompanhando? Esse é um modo digno. E se caminho de acordo, o apóstolo Paulo vai dizer, não caminhar, mas diz ele, corram de maneira que alcancem, que cheguem, corram honestamente. Acompanha isso, não? Então ele disse, olha, esta é a primeira característica de conhecer e de estar conhecendo, amém? Porque os verbos em grego se conjugam dessa maneira, certo? Eu conheço, estou conhecendo a vontade do Senhor.
Então, a primeira característica que vai aflorar nas nossas vidas, que vamos a caminhar de maneira coerente aquilo que o Senhor nos tem pedido, e isso agradará ao Senhor. Voltando ao lado prático, se sou marido, essa é a vontade do Senhor para a minha vida, então vou caminhar nisso, vou me tornar responsável pela vida espiritual, no sentido de estimular a vida espiritual de minha esposa, de meus filhos, me vou tornar um abençoador dentro de casa, e não um espancador de palavras, não um que diminui, senão um que abençoa. Você está entendendo? Um que estimula, um que inspira. Isso é caminhar de modo digno. Está entendendo? E isso agrada ao Senhor. É a primeira característica. E não podemos, certo? Eu estou dando uma pincelada porque eu vou voltar a falar disto com todos, entendeu? Então, mas esta é a primeira, como o primeiro fruto que aparece de conhecer e estar conhecendo a vontade do Senhor. A segunda característica que diz aqui, olha, de maneira digna do Senhor e em todo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Sim ou não? Querido, quando eu sei para que Deus me chamou e eu me ponho a fazer aquilo que Deus me pediu, eu começo a frutificar. E nessa boa obra, naquilo que Ele me pediu, eu estou frutificando naquilo que Ele me pediu. Eu começo a ver mudança na minha esposa, eu começo a ver mudança nos meus filhos, eu começo a administrar melhor meu dinheiro, melhor meu tempo, alcanço dinheirinho para sair a um restaurante uma vez por mês, tenho tempo para sair com eles, estou colocando em ordem na minha vida, começo a frutificar. Está entendendo? E não é um frutificar necessariamente de ganhar pessoas ou me destacar em meio à comunidade porque falo em línguas, porque conheço todos os textos, querido. Queridos, estes dias eu tenho sido instruído pelo Senhor que uma coisa, e entendam bem, não é tirar o peso da Bíblia, mas tem gente que conduz sua vida escrituralmente e aí outra que ela conduz por revelação das Escrituras. Não sei se você me entende. A pessoa explica tudo na Bíblia, mas nada funciona nela. Me está entendendo o que é escritural? Ele tem resposta para tudo, mas as respostas, querido, não são soluções. Está acompanhando? A igreja tem resposta para tudo. Não, o que está acontecendo, o irmão tem problema, digamos assim, o problema do casal é o espírito de Jezabel. E onde tem Jezabel, tem Acabe. Então, esse é o problema do casal. Nós temos, sabe, resposta para tudo, mas não temos soluções. Me está entendendo o que eu quero lhe dizer? Um cara que só tem resposta é escritural. Agora, se você vai para um exemplo da medicina, um médico quando te manda fazer exame, ele tem resposta. Você tem tal coisa. Mas a solução, ele te dá uma receita para solucionar o teu problema. Então não temos resposta para tudo. Não, irmão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Me está entendendo? Então, a gente precisa transicionar de uma vida com base na Escritura a ter uma revelação da Escritura que nós lemos. Me acompanha nisso? Isso é frutificar. Não é ficar preso a uma Escritura porque não entendemos a revelação. Não sei se você me entende. Ficamos presos a algo, não, está aqui. Sim, mas não quer dizer tudo. Jesus era um cara de revelação, não era necessariamente um cara escritural. Por isso que ele tinha conflito com os fariseus. Então ele diz, frutificando em toda boa obra, dando fruto. Mas dando fruto como? Isso. O Senhor me pediu cuidar da minha casa. Então eu estou dando fruto. Quer dar fruto? As coisas começam a acontecer. Não é o que vai dizer lá, cuide da esposa, não seja áspero com ela. Vai começar a dar fruto. É a segunda característica. Frutificando em toda boa obra. Por que bato nisso? Porque muitos tomam boa obra, ir a fazer evangelismo, também é boa obra, se você foi chamado para fazer evangelismo, cuidar dos pobres, cuidar do necessitado, manifestar justiça ao necessitado, sim, mas se Deus te chamou a isso. Porque agora essa coisa da parte social virou moda nas igrejas, agora todo mundo quer fazer. E às vezes não temos gente para fazer. Está entendendo? Frutificando em toda boa obra. Terceira característica. Crescendo no conhecimento de Deus. Quando eu faço aquilo que Ele me pediu, quando eu caminho em direção à vontade dEle, eu vou conhecendo Ele.
E o que significa conhecer Ele? Não significa isso que nos é ensinado sempre, mas significa que eu vou ver, certo? Eu vou receber dEle, como Jesus dizia, aquilo que eu faço, eu vi meu Pai fazer. Então, como eu conheço o Senhor, entenda-lo bem de uma maneira talvez ampla, o Senhor me ensinará a fazer aquilo que eu não sei fazer. Vou conhecer o Senhor. Jesus dizia, no que eu faço, eu vi meu Pai fazer. Então, vou conhecer o Senhor. Aquilo que me resultava difícil, eu vou aprender com o Senhor e vou ir superando a cada etapa. Vou conhecer o Senhor. Terceira característica. Vou crescer no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herência dos santos no reino da luz. Observe, vou ser fortalecido, diz outro, no poder e na sua força. Esse é o equilíbrio da nossa vida. Tem gente que tem poder, mas não tem força. Está entendendo? E uma coisa gera perseverança e a outra coisa gera paciência. Então, parece que as duas coisas são iguais. Eu não vou falar dessas duas palavrinhas hoje, não é? Mas são duas coisas diferentes. E não é só de perseverar no caminho. Mas aí você tem, certo? 3 características fortes que nós precisamos consolidar na nossa vida. Primeira verdade, eu preciso saber a vontade do Senhor. Por que eu vou às quarta-feiras para o Dario? Por que me reúno lá? Me reúno para eu entender cada dia mais qual é a vontade do Senhor para mim. E se estou caminhando nesse entendimento, eu vou, certo? Eu vou caminhar de modo digno, ou seja, coerente com a proposta de Deus. E isto agradará ao Senhor. Vou frutificar em toda boa obra. Vou frutificar nisso que eu entendi da parte de Deus. Você entendeu? E o terceiro é? Eu vou crescer no conhecimento do Senhor. Eu vou conhecer o Senhor. Na minha caminhada, na minha progressão, no meu desenvolvimento. Por isso nos reunimos. Por isso nos chamamos Ninho das Águias e nos reunimos nesta sala, nos reunimos, certo, lá na garagem da Bocida, certo, nos reunimos nas ações multiplicadoras, nos reunimos uma vez ao mês no sítio. Por isso fazemos o que fazemos. Não fazemos o que fazemos porque não temos templo, então a ação multiplicadora é porque não temos templo, não. Não fazemos um dia no sítio porque não temos um templo. Talvez amanhã vamos ter e vamos ter outra estratégia ou continuar tendo a mesma. Está entendendo? Porque as estratégias estão ao serviço daquilo que Deus nos tem pedido. Não são uma fuga, não são um escape, porque que eles não têm salão, por isso que eles vão para o sítio. Por isso que o Dario teve a estratégia de multiplicar o povo. Como eu sempre disse, talvez o caminho mais fácil seria alugar um local e se enfiar naquele local. Mas de que adiantaria? Entendeu? Nós nos reunimos em qualquer lugar que nos reunamos. Se na casa, se no sítio, se amanhã num salão próprio ou alugado, na verdade, é para que nós possamos, a cada dia que nos reunimos, conhecer um pouco mais da vontade do Senhor para as nossas vidas. E isso não pode virar chavão nos nossos lábios. Não, estou conhecendo a vontade do Senhor. Por isso que ministramos sobre o Epissinagogue, e por isso que se ministra sobre o sacerdócio universal de cada um de nós, por isso que se ministra das verdades fundamentais que nós temos ter, por isso nos desgastamos, por isso. E você precisa entender que você precisa gastar sua vida também em entender a vontade do Senhor para a sua vida. Porque lá no final, certo? Ninguém sabe quanto tempo o Senhor nos deu aqui na terra. Mas lá no final, nós precisamos chegar com a tarefa cumprida. Porque senão não vai passar igual que Mateus 7. Vamos dizer, Senhor, mas em teu nome fiz isso, Senhor. Olha, eu teve com Dario 20 anos, Senhor. Eu fiz isso com Dario, eu ajudei as missões. Eu disse, cara, mas tu não entendeu nada. Você já passou por uma prova que você respondeu, mas não era nada daquilo que o professor te pediu, mas você achou que estava detonando, e quando te chegou a nota, o professor falou, cara, tu viajou aqui na manhã, nesse não, professor, que eu entendi dessa maneira. Sim, cara, mas tu viajou. E a gente acha que está detonando.
Então, nesta noite, não é? Façamos valer esta noite para nós. Amém? Às vezes eu não diz, não, é que não veio mais gente, porque... Não, para nós tem que ter valia este momento. A gente deixou a nossa casa, está um pouquinho frio, certo? O Rogério não está frio, mas vinho esportivo, certo? Está um pouquinho frio, na verdade. Também nós estamos cansados. Mas façamos valer este momento para nós, para a nossa casa. Ele que não vinha, ele que não veio, cara, isso depois vamos ver também. Precisamos nós, dentro deste tempo, resgatar a mutualidade. Cara. Então, se eu sei mais, é para ajudar meu irmão que não sabe. Se eu entendo algo, é para tratar de conduzi-lo, certo? Para que ele entenda. Mas se ele não entenderá, às vezes é como eu penso que ele entende. Está entendendo? Por exemplo, o Pablo não está aqui, não é? O Pablo, certo? Eu tenho que tratar de entender a cabecinha do Pablo, para poder orientá-lo, para poder conduzi-lo. Está entendendo? Eu posso despejar tudo o que eu penso em cima dele e a lo melhor não entender nada. Então, entenda-lo bem, eu preciso em alguns momentos baixar o nível dele, e isso não é se rebaixar, mas para que ele possa entender. Então, se eu estou entendendo, se eu tenho mais clareza, se eu tenho mais entendimento, é para eu ajudar meu irmão. Vai dizer aí o apóstolo Paulo da mutualidade: orem uns pelos outros, exortem uns aos outros, ensinem uns aos outros. Você entendeu? Isso nos mantém conectados. Porque o reino não está para detonar o corpo. O reino veio para fortalecer o corpo. Você entendeu? Então nós precisamos caminhar nesta verdade. Nós precisamos conduzir e aplicar a nossa vida nesta verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Agora, fique de pé. Se você quer ficar sentadinho, também serve. Mas se você quer se colocar de pé. Mas o Senhor, nossa oração vai ser: Senhor, nos faça entender a Tua vontade. De maneira simples, querido. Deus é um Deus simples. Ele falava de semente, Ele falava de pérola escondida, da parábola da rede. Ele pegava o fermento e trazia um ensino. Então, abra-se para o simples. Talvez você está esperando uma voz de trovão e assim, que haja uma revelação pirotécnica, como disse o Vitão, e assim, uma coisa grande, extraordinária. Não, Deus quer se revelar a você nas pequenas coisas, quando vai no supermercado, quando anda na rua, sei lá, quando está cuidando de uma plantinha. Deus tem algo a lhe dizer. Mas isso que você ouve tem que cooperar para que eu entenda qual é a vontade do Senhor. Insisto, não se feche nessa não, que eu não sei o que Deus tem para mim. Então, há algumas alternativas que você pode caminhar por elas. Amém? Não vamos colocar assim, se não sabe, não, mas há caminhos. Não é? Há caminhos. Cuide da sua casa. Certo? Ajude seus netinhos, não é? Ajude seus filhos a entender o que eles não entendem. Nós temos que tomar uma iniciativa, queridos. Porque não podemos, como disse o hino nacional, não podemos deitar em berço esplêndido. Não podemos. Há algo a fazer, Deus espera de nós. Uns vão para mais longe, uns cuidam da sua casa, outros vão cuidar do necessitado na rua, mas isso tem que ser de acordo ao entendimento da vontade de Deus. Porque de repente vamos cuidar o necessitado na rua e daqui a pouco nos frustramos, porque não é o que Deus pediu para a gente. Você está entendendo? Precisamos caminhar na vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Senhor, nesta noite estamos aqui, Senhor. Estamos, Senhor, resgatando as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Senhor, o apóstolo Paulo estava preso, Pai. Mas ele sabia a vontade do Senhor, então a prisão dele não o limitava. Senhor, nestes dias eu tenho entendido muito mais a declaração do Paulo, Senhor, quando ele diz assim: eu estou preso, mas a palavra não está presa. Porque ele tinha tão claro o porquê o Senhor o tinha chamado, porque o Senhor tinha saído a ele, Senhor, caminho a Damasco, qual tinha sido a instrução. Senhor, ele tinha passado 14 anos tratando de entender isso, Pai. Mas quando ele entendeu, ele gastou sua vida nisso. Ele está instruindo homens que ele nunca viu, mas ele está instruindo, Senhor, esta igreja por amor a seu amigo, por amor a seu companheiro Epáfras. Epáfras, a vida de Epáfras gerou compaixão no coração do apóstolo Paulo pela igreja de Colosso.
E Ele, Senhor, exorta que precisamos saber a Tua vontade para as nossas vidas. Para isso nós precisamos de sabedoria e entendimento espiritual. Senhor, então clamamos por sabedoria, Senhor. Sabedoria, Senhor, aquela que exalta o livro de Provérbios, Senhor. Senhor, nós não queremos a sabedoria humana que é animal e diabólica, Senhor. Como diz, Senhor, o apóstolo Tiago. Senhor, nós não queremos entender as coisas conforme o curso deste mundo, Pai. Nós não queremos ser sábios em nossa própria opinião. Nós não queremos, Senhor, ficar embebedados em nosso próprio conhecimento, Pai. Senhor, há tanto tempo, Senhor, que eu aprendi, Senhor, que o conhecimento faz homens arrogantes, mas a sabedoria faz o homem humilde, Senhor. Nós queremos sabedoria, Senhor. Mas não a sabedoria que pediam os gregos, Senhor. Não a sabedoria de humanismo, de intelectualismo, mas a sabedoria que vem do Senhor. A capacidade de entender as coisas do Senhor, de entender os desenhos do Senhor, de entender os projetos do Senhor. Nos ajuda, nos dá, Senhor, entendimento espiritual, Senhor. Ativa uma vez mais, Senhor. Sabemos que está ativada, mas pela correria do dia a dia, pelo príncipe deste mundo, Senhor, que nos entenebreceu o entendimento, disse o apóstolo Paulo. Senhor, nós precisamos de uma ativação plena, uma ativação diária, constante da mente do Senhor. Porque nós precisamos enxergar-nos como o Senhor nos vê. Nós precisamos olhar para a nossa casa como o Senhor a vê. Senhor, nós precisamos enxergar os recursos que chegam hasta nós como o Senhor os vê. Porque muitas vezes nós temos recursos em nossas mãos, mas nós temos uma mentalidade que não alcança, que não vai alcançar, que não consigo, que não dá para pagar, que não dá para ajudar, que não dá. Senhor, isso é olhar com uma mentalidade limitada, Pai. Senhor, então ajuda-nos a ver nossos recursos. Senhor, eu me estou referindo a um exemplo nesta oração do recurso material, mas a recurso de potencial dentro de nós. Senhor, que quando escutamos uma palavra desta e é um desafio, a gente fica aquém, a gente não consegue ir além, porque estamos limitados em nossa maneira de pensar. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que eles estão limitados em suas emoções e pensamento. Está na hora de alargar a mente, alargar o coração. Senhor, nós queremos isso, Senhor. Senhor, eu estou aqui como interlocutor, eu estou falando para meus filhos esta verdade, mas eu estou incluído no mesmo processo, Senhor. Eu não sou melhor do que eles, Senhor. Eu não estou sabendo tudo, Senhor, não, mas eu me somo a eles, Senhor, para buscar entendimento e sabedoria espiritual. Para conhecer a Tua vontade, Senhor. Para dia após dia nós caminhar em direção à Tua vontade. Dia após dia nós entender um pouquinho mais a Tua vontade, Senhor. Senhor, para que nós possamos caminhar de maneira digna. E caminhar de maneira digna, Senhor, é corresponder à proposta. É corresponder à proposta, Senhor. E quando a gente corresponde à proposta, nós somos cheios de satisfação, Senhor. Não há coisa melhor que corresponder à proposta de Deus. Que corresponder, dizer, puxa Deus, como nos alegramos quando ouvimos a voz de Deus e Deus disse, olha, vá visitar fulano e leva tal coisa. E quando chegamos lá, aquela pessoa disse, puxa, eu estava orando, vocês são a resposta daquilo que eu estava precisando, Senhor. E a gente fica tão alegre, tão satisfeito, porque ouviu e realizou, Senhor, porque aquele que entende, caminha de modo digno, Senhor. Corresponde à expectativa de Deus. E isso nos prende de satisfação. Senhor, pode ser, Senhor, não sei, em um lugar de luxo e em um lugar onde não tem nada, mas somos plenos, Senhor, em Ti, quando fazemos o que o Senhor nos está pedindo. Senhor, dessa maneira nós frutificaremos, Senhor. Muitos de nós estamos, Senhor, como parados, Senhor, porque às vezes, Senhor, talvez nós, como líderes, como pais espirituais, cometemos o erro e colocamos talvez uma verdade que não tivemos graça, Senhor, para explicá-la bem explicada, Senhor. Senhor, mas frutificar é começar um processo, Senhor. Senhor, vem o inverno, a arvorezinha fica peladinha, por assim dizer, mas daqui a pouco começam a aparecer as folhas. Os brotes que vão se transformar em folhas, depois vem as flores, Senhor, para depois vir os frutos, Senhor. Então entendemos, Senhor, que a frutificação é um processo. E frutificar também tem a ver em corresponder à demanda de Deus. Precisamos frutificar, manifestar o caráter de Cristo em nossas vidas, mas também precisamos manifestar, Senhor, percorrer um caminho de boas obras, Pai, com relação à Tua vontade, Pai. Em nome poderoso de Jesus, Pai. Para que conheçamos ao Senhor.
Porque, Senhor, podemos conhecer a Tua vontade, mas podemos fazer da nossa maneira também. E aí vamos colocar tudo a perder de novo, Senhor. Então nós, na medida que conhecemos Tua vontade, estamos caminhando de modo digno e estamos caminhando, Senhor, não sozinhos, estamos caminhando com o Senhor, Pai. Provérbio 22:6 tem que tomar sentido na nossa vida, que não é só o pai biológico com seu filho biológico, mas o pai que instrui o menino no caminho, é o Senhor caminhando com a gente. E na medida que vamos caminhando por este caminho da Tua vontade, o Senhor nos vai instruindo. Porque há coisas que não sabemos fazer, Senhor. Há situações que não sabemos como abordá-las, Senhor. Há concertos que precisamos fazer nas nossas próprias casas que não sabemos como fazê-lo. Não sabemos o que dizer. Não temos a palavra oportuna hoje. Mas o Senhor nos ensinará a fazer da maneira correta, Senhor. Porque, Senhor, é mais ruim que não saber a Tua vontade é corromper a Tua vontade. Senhor, Caim corrompeu a vontade do Senhor. Senhor, é melhor ignorá-la. Senhor, há dois extremos e um mais perigoso. Senhor, que os que desconhecem e os que conhecem. Mas há outros que mesmo conhecendo a Tua vontade, a corrompem, Senhor. Então nós não queremos corromper, Senhor. E como corrompemos? Quando queremos fazer a vontade do Senhor de nossa maneira, de nosso jeito, na nossa força, Senhor. Então nós queremos caminhar de modo digno, Senhor. Senhor, nos tira todo o contexto religioso, Senhor. Que muitas vezes nos dizem, não, mas eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu dou o primícia, eu estou caminhando de modo digno. Senhor, eu posso estar fazendo tudo isso e posso estar totalmente longe da Tua vontade, Senhor. Queremos frutificar neste caminho, Senhor. É o caminho da Tua vontade. E queremos crescer em conhecer-os. E saber como se fazem as coisas. Mas não necessariamente por modelos humanos, por modelos do Senhor que se manifestam nos homens. Isso nós queremos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Senhor, dá-nos a humildade de entender que precisamos do Senhor mais do que antes. Senhor, nestes dias, Senhor, onde o reino vem com tanta força, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Talvez nós achamos que já temos experiência, já temos adquirido uma certa maturidade, Senhor, mas, Senhor, alcançar maturidade no Senhor é me tornar cada vez mais dependente do Senhor. Não é ao contrário, Senhor, não é ao contrário. Então, Senhor, pedimos que o Senhor guie as nossas vidas de maneira simples, de maneira prática. Um evangelho simples, um evangelho prático, um evangelho que acontece. Um evangelho que não é só escritural, mas um evangelho de revelação. Porque nós estamos entendendo o que Deus quer para nós neste tempo. Senhor, quando oramos com este grupo, Senhor, fazemos igual que Epáfras, Senhor, que alcancemos maturidade, não só os que estão aqui, Senhor, mas todo o grupo, Senhor, toda a casa universária, toda a família que foi anexada, que foi agregada, Senhor. Eu te agradeço por aqueles que estão voltando, Senhor. Há um segredo em tudo isso, Senhor. Senhor, há um segredo espiritual em tudo isso, Senhor, que a gente precisa entender, Senhor, porque uns se foram e agora estão voltando, Senhor, porque lá fora entenderam, Senhor, que precisam deste ambiente, precisam do Senhor e deste ambiente, precisam das pessoas, Senhor, que aqui estão. Precisam, Senhor, porque se fosse luz só do Senhor, poderiam ir para qualquer outro lugar, porque o Senhor pode ser encontrado em qualquer outro lugar, mas eles chegaram ao entendimento que precisam do Senhor e precisam do depósito que está neste contexto. E isso não é ser egoísta, isso não é ser exclusivista, mas eles chegaram à conclusão que há um depósito no Adriano Victor que eles talvez não vão encontrar em outro lugar, que há um depósito no Tertuliano, no Célio, no Gio, em las casas que aqui estão. Senhor, mas nós queremos corresponder a tudo isso. Como que o Senhor está dizendo, eu estou confiando em vocês, cara. Senhor, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Pai. Eu, como pai espiritual desta casa, eu clamo por ajuda. E essa ajuda, Senhor, esse socorro presente no dia da angústia, como disse o profeta, Senhor, mas não é uma angústia porque estamos aproblemados, mas, Senhor, é algo que aperta nosso interior porque queremos corresponder. Queremos corresponder. Queremos que isto tenha valia, Senhor, que isto tenha proveito primeiramente para o Senhor e isso traga a nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor para nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Ajude cada família, Senhor. Cada família, eu oro por cada filho do meio das águas.
mesmo que esteja nesse contexto que muitas vezes nós falamos, mesmo que ele seja frequentador, mas nós oramos por ele, Senhor. Mesmo que seja alguém que desfruta da paternidade, mas ainda não se posicionou como filho, não importa, Senhor. Alcance-lo de igual maneira, Senhor. Senhor, e por os filhos, aqueles que se esforçam, aqueles que estão perto, que apoiam, que incentivam, que se movem em honra, Senhor. Oramos por todos, sem deixar ninguém fora. Oramos também por aqueles que um dia passaram por aqui e não estão mais. Porque assim como o Senhor está trazendo algum, quem me disse que amanhã não vai trazer isso que se foram também? Não sei. Então, Senhor, por via das dúvidas, eu oro por todos. Por os que um dia passaram por aqui, por os que um dia experimentaram tudo isso, Senhor. Eu oro por eles, Senhor. Para que esta verdade, onde quer que eles estejam, nos alcance, Senhor. Porque nós não estamos batalhando só por nós, Senhor. Estamos batalhando pelo corpo, pelo santo, e pelo cordeiro, e pelos santos e pelo reino. Esse é o nosso grito de guerra. Então nós oramos nesta noite, Senhor. Nos dá graça. Que saiamos do intelectualismo à revelação, Senhor. Por mínimo que seja. E que ela se aplique, Senhor. O apóstolo Paulo usa um mistério. Por quê? Porque estuvo escondido e a ele se lhe revelou. Porque revelação é isso. Não é ter chilique, não é ter muitas palavras, mas é entender o que está escondido. É sair à luz o que não enxergo. Então, Senhor, nos ajude. Cada um de nós. Que cada um de nós tomemos a nossa porção nesta noite. Amém. E que ela possamos multiplicar. Quando cheguemos em casa, falar com nossa consorte, com nossos filhos, colocar a mão, abençoar, não sei, Senhor. Para que sejamos multiplicadores daquilo que o Senhor começou a fazer em nós e a partir de nós. Amém. Esta é a nossa oração, com alegria, Senhor. Porque mesmo tempo que o desafio é grande, Pai, o apóstolo Paulo diz, mas isso trará alegria, isso trará gratidão em meio de vocês. Então, Senhor, mesmo eu sabendo que o Senhor, a exigência às vezes é muita, mas nós estamos alegres porque o Senhor nos considera em um grande projeto. O Senhor nos considera e nos considerou. O Senhor nos tem, Senhor, como você, como uma casa, e isso é um orgulho, que pode contar com a gente. Porque a gente só coloca peso, não é? Em alguém que conhece, Senhor. Gênesis 22 diz que Abraão colocou peso sobre Isaac. Disse, meu filho, leve a lenha ao céu. O Senhor coloca peso nos filhos que têm condições de carregar as coisas. Não faça correspondência, Senhor. Não queremos honra, Senhor, mas queremos correspondência. Amém. Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado por teus filhos que aqui estão, que acudiram nesta noite a este lugar, Senhor, com um desejo, com uma inquietude. Obrigado, Senhor. Bem, queridos. Glória a Deus. Se você trouxe sua primícia hoje, bem, é o momento de trazê-la.